Mudança de planos no Flamengo e o alerta tá ligado. Meus amigos, Matheus Gonçalves sendo negociado em definitivo com o Red Bull Bragantino e vai ter jogador entrando na troca, hein? Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreva, porque faz bem, ajuda pra caramba. Tamo junto. Tacou o dedo no like, se inscreveu. Abençoado foi o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar da LDU amanhã. E vamos seguir firme e forte na Libertadores. Põe fé? Comenta aí, meu filho. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, amanhã temos um confronto mais do que decisivo contra a LDU, Libertadores, terceira fase, e existe um tabu a ser quebrado. Flamengo e LDU se enfrentaram apenas 4 vezes na história. Flamengo leva vantagem, 2 vitórias, um empate e uma derrota. Só que jogar lá não é fácil e o alerta tá ligado. Porque eles querem montar uma retranca para segurar o jogo o máximo possível. E no segundo tempo, quando o nosso time estiver cansado, eles pretendem nos atacar e nos surpreender. E entre esses confrontos aí, vale destacar o seguinte. Que em 2021, a gente empatou com eles lá. Empatou com eles aqui no Maracanã em 2-2. Depois ganhamos deles lá de 3-2 na época do Rogério Ceni. Depois tivemos também em 2019, o Flamengo perdeu para eles lá. E também em 2019 o Flamengo ganhou deles aqui por 3-1. Ou seja, são um empate, 2 vitórias e uma derrota. Então o Flamengo tem um retrospecto aí positivo. Tem que se manter focado. Hoje o Flamengo está aí na terceira posição, em primeiro lugar. Está exatamente a LDU com 4 pontos, mas tem um saldo de gol melhor, tem 2 gols a mais. Depois o Central Córdoba também com 4 pontos, não tem saldo de gol, está positivo, tá zerado. Flamengo tem 3 pontos, saldo de gol de 0. E o Deportivo Táchira tem 0 pontos, perdeu para todo mundo aí, né? E tem 3 gols a menos. Ou seja, nosso Mengão tem um confronto decisivo, importantíssimo. O alerta tá ligado e temos que focar. Por que tem que focar? Porque o Flamengo não vai ter o De La Cruz, devido a problemas de saúde aí, corre o risco de trombose, coisa e tal. Em 2022, diz que ele... há um relato aí, né, uma matéria que fala que ele teve um problema de trombose jogando lá, mas em 2023 ele jogou normalmente pelo Flamengo e esse ano não vai jogar. Já jogou também pelo River Plate. Então, entre o sim e o não, o Flamengo resolveu deixar o jogador quieto no Brasil, poupou ele aí. Quem não vai também é o Alexandro, que está com edema muscular aí, que dizem que não é contusão, mas um edema que tira o jogador de 2 partidas importantes, de 3, né? Com essa agora de amanhã vai ser 3 partidas importantes. É praticamente uma lesão. É ou não é? Concorda comigo? Comenta aí. Outro detalhe. Matias Vinha é um desfalque também. Só que o Matias Vinha já não vinha jogando há muito tempo. E o outro desfalque é o Alan. Né? O Alan que não tem problema nenhum físico, mas tem um problema sanguíneo. Tem um problema de... esqueci o nome lá. Mas traços falcêmicos. O sangue coagula caso ele vá para um lugar muito alto, falta de oxigênio, algo parecido. Não sou médico, mas é mais ou menos o que foi relatado nas matérias aí e a gente está trazendo para vocês. Então, Alan, De La Cruz, Alexandro e Matias Vinha são os desfalques. Matias Vinha já saiu do departamento médico, está treinando. O departamento médico do Flamengo nesse momento está vazio. Graças a Deus. É uma recorde que o Flamengo alcança aí nos últimos tempos. Porque sempre tem alguém no departamento médico. Dessa vez está vazio. Chegamos a ter 15 jogadores só esse ano lesionados. Se contar essa nova lesão aí que eu estou falando que é demo, que para mim é uma coisa de lesão, do Alexandre seriam 16. Mas então, sem contar o Alexandre, são 15 jogadores que passaram pela enfermaria do Flamengo esse ano, machucado. Desfocaram pelo menos 30 dias. Não é brincadeira, mas é a verdade. O Flamengo deve colocar aí com o Felipe Luiz um esquema tático diferente amanhã. O Felipe Luiz estuda a possibilidade de colocar 3 zagueiros, porque sabe que o LDU vai entrar retrancado para jogar no segundo tempo. Então o Flamengo entra com 3 jogadores para tentar cadenciar esse ataque deles aí. E num contra-ataque, que não deve ser uma coisa muito fácil por causa da altitude, embora lá é uma altitude bem menor do que o Flamengo já enfrentou no passado, né?
Mas a verdade é, o Flamengo tá ligado, vai buscar esses 3 pontos, deve entrar com 3 zagueiros e 2 laterais ali, fazendo uma defesa com 5 jogadores ali, fora o Eric Pulgar que vai estar no meio ali, centralizado de ala na contenção. O Gerson deve jogar um pouco mais recuado e deve sobrar um espaço aí para pelo menos na primeira vez do ano o Felipe Luiz colocado da seguinte forma: numa ponta o Michael, no meio o Bruno Henrique e na outra ponta o Gonçalo Prata, que é até um trunfo do Flamengo, porque o Gonçalo Prata é um jogador nascido na altitude, acostumado com ela, e para ele não deve ser diferença, embora tenha muito tempo que ele está fora de lá, né? Mas vamos ver o que vai dar amanhã. Eu estou acreditando na vitória do Flamengo. E você, qual que é o seu placar? Comenta aí. Meus amigos, muitas coisas acontecendo aí, mercado da bola do Flamengo promete ser agitado. José Boto falou que no mínimo serão 3 contratações. Acredito que pode chegar a 6. Sabemos que jogadores como Wesley vai sair. Gerson pode acontecer de sair também. Mas outro jogador que também estava para sair e está quase que certo, que deve ter seu desfecho aí saindo do Flamengo, é o Matheus Gonçalves. O jogador não vem sendo utilizado por Felipe Luiz já há muito tempo. E segundo o Felipe Luiz, na entrevista coletiva do último jogo, o repórter perguntou por que não utilizar o Matheus Gonçalves no lugar do Arrascaeta. E ele disse que enxerga o Matheus Gonçalves como um ponta direita, que joga pela ponta direita ali. E que há vários jogadores no Flamengo nessa função e que ele seria o último da fila, pois os outros estão muito à frente dele. Lembrando, Matheus Gonçalves tem apenas 19 anos, seu valor de mercado é de 5 milhões de euros. O Red Bull Bragantino, por sua vez, quer negociar e comprar o jogador. Isso tudo isso aí, um sonho antigo do Flamengo, que é também de bom gosto do Felipe Luiz. O Felipe Luiz agrada do jogador, seria o Juninho Capixaba, jogador de 28 anos, que está na faixa aí de 10 milhões de euros, na faixa de 8, mas ele custa 3 milhões e meio de euros. O Red Bull Bragantino queria 7, mas dizem que vai chegar a 10, porque há interesse de 4 clubes nesse momento: Palmeiras, Botafogo, Atlético e Flamengo. Com isso, o valor de mercado dele está subindo. Mas o valor inicial dele era 3,5, agora já pode chegar a 10. Aí é um absurdo, né? E o Matheus Gonçalves, com 19 anos, é 5 que vai continuar 5? Não tem como, né? Mas é sonho antigo do Felipe Luiz, da diretoria, e eles vão tentar aí deixar o Matheus Gonçalves, ceder o Matheus Gonçalves pro Red Bull Bragantino e trazer aí o Juninho Capixaba. Agora, para que contar com 4 laterais esquerdos, a gente não sabe. Pode ser porque o que acontece é o seguinte: hoje nós temos 3 lateral esquerdo que tem vários problemas de contusão, né? Matias Vinha vai voltar em julho, mas só Deus sabe o que vai ser. Alexandre sai da enfermaria um dia, joga 2 partidas, na terceira já volta para lá de novo. O Ayrton Lucas tem um problema aí de que geralmente a bola passa pelas costas dele, não consegue ser bem defensivamente, até apoia bem no ataque, mas defensivamente é uma mina. E tem um outro detalhe: ele cansa muito rápido, no segundo tempo ele costuma sofrer muito, e aí dá mais, né, passa a ser um jogador a menos e dá mais oportunidade para o time adversário. Então o Flamengo pode estar estudando um quarto lateral esquerdo por isso. Mas a gente sabe que o Flamengo tem que concentrar e lutar para contratar um lateral direito, porque o Matheus Gonçalves não, o Wesley vai sair. E quem que a gente vai colocar? Só tem aí, no caso, o Varela. Tem também o Danilo que faz a função, mas o jogador veio para o Flamengo, bateu o pé que quer ser zagueiro. Então, se tiver que improvisar ele, vai improvisar ele contra a vontade dele. O Felipe Luiz não deve bater de frente com o Danilo, pelo menos nesse momento. Mas, quem sabe das coisas só eles que estão lá no dia a dia, né? Sabendo disso aí, o nosso Mengão se prepara para esse duelo. Tem que vencer. Se a gente quiser continuar a classificar, se a gente quiser classificar, de preferência em primeiro, tem que vencer e vencer bem amanhã. Pelo menos 2 gols, que é muito difícil. Mas o Flamengo já ganhou lá, então isso aí dá um alívio pra gente. Outro detalhe, né? O Flamengo tem um retrospecto positivo, são 2 vitórias, um empate e apenas uma derrota para a LDU. Então, há muita esperança que o Flamengo chegue lá amanhã e ganhe. Os caras estão concentrados para isso. Agora, resta saber se vai aguentar, né? Porque, pô, o jogador tá capengando aqui no nível do mar, imagina lá na altitude. Tomara que dê tudo certo, vamos torcer aí. Outra coisa que não dá para entender, né? O jogador ganha uma fortuna e para jogar 2 partidas tem um monte de gente defendendo que não pode, que eles têm que ter revezamento. Com isso aí, a gente vê para esse jogo, a gente tem o Michael na ponta, né? Michael, Bruno Henrique e o Gonçalo Prata.
O Gonçalo Plata é o que está mais descansado. O Bruno Henrique e o Michael estão dizendo que já estão com desgaste físico, por isso não conseguiram fazer gol na última partida. Ou seja, o jogador ganha uma fortuna, mas não tem disposição física para jogar 2 partidas. É impressionante uma coisa dessa. Mas segue o baile e vamos ver o que dá. E no mundo, nosso mundo do futebol aí, as novidades vão acontecendo. E como eu falei, mudanças de planos. É a matéria mais importante do vídeo aí, galera. Mudanças de planos. O que aconteceu? Botafogo da Paraíba alega ter recebido a maior proposta da história do futebol brasileiro pelo mando de campo. O Alexandre Galo, CEO da SAF do Botafogo da Paraíba, fala sobre a venda do mando do jogo de ida da Copa do Brasil contra o Flamengo. Jogo esse que vai ser no dia 1º de maio, dia do trabalhador. Terceira fase da Copa do Brasil e o Flamengo vai estar começando. Estamos comunicando hoje que esse jogo da Copa do Brasil será realizado em São Luís, no Maranhão. Passamos o jogo para lá justamente para não causar mais nenhum tipo de dano ou de estranheza, pensando em alcançar os nossos objetivos. Recebemos uma proposta que muita gente não acreditou, mas ela ainda é maior que foi ventilado na imprensa. Para a gente isso é muito importante. Recebemos a maior proposta da história do futebol brasileiro para a venda de um mando de campo. Ou seja, o jogo não vai ser mais na Paraíba e vai ser no Maranhão. O que há de bom nisso aí? A gente não se sabe. Porque lá na Paraíba, os ingressos iam começar com preço de R$ 400 para a torcida do Flamengo, que é um absurdo, preço muito inflado. Agora lá no Maranhão, se tem uma empresa comprando e essa empresa vai precisar de ter lucro em cima disso, às vezes é que é só a publicidade do jogo, mas se ela quiser ter lucro também com as receitas que vão entrar lá da bilheteria, na Paraíba estava 400, quanto que vai estar lá no Maranhão? Então a gente fica assim meio desconfiado, né? Porque gato escaldado tem medo de água fria, né? E quando é esmola demais, o santo desconfia. Mas aí, o que você acha? Será um bom negócio ou não? Sabemos aí que o Flamengo, onde tiver que jogar, tem que jogar e vencer, né? Deve possivelmente ser usado um time alternativo, ainda mais que o primeiro jogo. E o Felipe Luiz, assim, em coerência com o que fala o José Boto, o mais importante é o Campeonato Brasileiro. Libertadores também é bastante importante, um pouco menos na visão deles do que o Campeonato Brasileiro. E a Copa do Brasil, o que der para ser feito, será. Então vamos ver, mas acho que o Flamengo mesmo com time alternativo tem total condições de vencer o Botafogo da Paraíba e conseguir se classificar e ir caminhando aí parte a parte até o final. E o Pedro está sendo preparado para ser titular justamente no jogo contra o Botafogo no Brasileirão, contra o Corinthians no Brasileirão. Hein? Então o Pedro, que não deve ser titular amanhã também, deve entrar alguns minutos também no segundo tempo, está sendo assim preparado, entra um pouquinho num jogo, entra um pouquinho no outro. E contra o Corinthians deve começar como titular, também não deve jogar o tempo todo, mas deve começar como titular. Então o Flamengo faz as preparações e a gente vai acreditando em dias melhores. Isso aí. Abençoado Fla, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like e se inscreve. Tamo junto. Fui. Valeu, amigos.